Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidade do dia de hoje, a gente vai discutir a tentativa de renegociação da dívida dos estados brasileiros, de maneira muito especial, o do Rio Grande do Sul, que sofreu uma tragédia recente e vai ter gastos bilionários para reconstruir o estado, mas também aos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que juntos com o Rio Grande do Sul são os três estados mais endividados do Brasil quando a gente considera a receita corrente líquida e o seu percentual de dívida em relação a este. Legal? Então vem para cá, confere comigo. Aula de hoje, aula de atualidades, vamos falar da renegociação da dívida dos estados. Bom, primeira questão importante é a gente tentar entender qual é a origem dessa dívida do Estado ou dos estados. A gente se recorda que lá na década de 1990, a gente teve a implementação no Brasil de um conjunto de medidas que nós chamamos de neoliberais. Essas medidas neoliberais falam basicamente da mudança do papel do Estado no enxugamento desse papel. Se a gente olhar para a história brasileira, da década de 30, a partir do governo Getúlio Vargas, até a década de 1980, o Estado brasileiro foi um Estado empresário, um Estado produtor e provedor de bens e serviços. O Estado brasileiro era um Estado que atuava em vários segmentos econômicos e isso foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico brasileiro da década de 30, repito, até a década de 1980, onde o Brasil teve um crescimento médio de 5,6% ao ano. Nós literalmente saímos de um país agrário, de um país rural, para sermos um país urbano de industrialização bastante consolidada até a década de 80. Porém, a década de 80 foi marcada também por uma grave crise econômica. Por isso, a década de 80 é chamada de a década perdida. Crescimento econômico muito baixo, na média de 2% ao ano, uma crise hiperinflacionária, a inflação chegou a 86% ao mês durante o governo José Sarney. Nós tivemos o calote do pagamento da dívida externa brasileira também no governo Sarney, uma série de planos econômicos para debelar a inflação completamente fracassados, um sucateamento do parque industrial brasileiro, uma perda da capacidade de investimento e da capacidade gerencial do Estado e por aí vai. E aí, o neoliberalismo, ele entra no Brasil primeiro com Fernando Collor de Mello e depois com Fernando Henrique Cardoso. Bom, naquele momento, então, tratava-se de mudar esse papel do Estado, de um Estado produtor e provedor, apenas para um Estado regulador. E a partir daí se buscou sanear as contas públicas. O problema é que os estados brasileiros eram estados que estavam extremamente endividados. E aí o governo federal, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, propôs a federalização da dívida dos estados com algumas contrapartidas. Primeiro, os estados deveriam acabar com os seus bancos estaduais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Banerj, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, foi vendido para a iniciativa privada, diga-se de passagem, para o Itaú. Foi o mesmo que aconteceu com o Banco do Estado de Minas Gerais, o BENJ, que também foi vendido para o grupo Itaú. A partir daí, várias empresas estaduais que eram estatais também foram vendidas para a iniciativa privada. Um exemplo no Rio de Janeiro foi a Companhia Estadual de Gás, a Light de distribuição de energia elétrica, que também foi vendida, e mais recentemente a SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado, que passou para a iniciativa privada. Bom, o ponto-chave é que os governos estaduais, segundo o governo federal, abre aspas, teriam que fazer a lição de casa, que é basicamente cortar gasto e tentar ampliar a arrecadação tributária
fazendo uma gestão econômico-financeira mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. O problema é que a federalização das dívidas com o governo federal pressupôs lá um indexador e uma taxa de juros que colocavam o peso do parcelamento com o governo federal muito maior do que a inflação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a dívida do estado do Rio de Janeiro era mais ou menos aí da casa de 91 bilhões de reais em termos atuais. O governo do estado já pagou mais de 190 bilhões e ele continua devendo muito mais do que a dívida original. Isso significa, de maneira muito clara, que o indexador e as taxas de juros estavam muito altas e, em vez dos estados diminuírem o endividamento, eles aumentaram o endividamento com a União. E isso cria, claro, um grande problema dentro de uma federação como o Brasil. Pois bem, os estados, então, do Sudeste e do Sul, abre aspas, formaram uma federação para tentar rediscutir com o governo federal os termos dessa dívida. E aí, o governo federal recentemente fez uma proposta, que é trocar parte dessa dívida, primeiro, por ativos dos governos estaduais, e parte dessa dívida poderia ser diminuída através de uma diminuição da taxa de juros, se a economia que fosse obtida com essa redução da taxa de juros pudesse ser utilizada obrigatoriamente pelos estados para fortalecer o ensino médio técnico. Então, vem para cá que a gente já vai entender essa proposta. A renegociação da dívida dos estados brasileiros com a União é um processo pelo qual os governos estaduais buscam ajustar as suas condições de pagamento da sua dívida com o governo federal. Esse processo é importante porque ele permite proporcionar a sustentabilidade fiscal do Estado, o que, obviamente, permitiria, em tese, ao Estado equilibrar as suas finanças e investir em área fundamental, como segurança pública, como saúde, como educação, moradia, saneamento básico, ou seja, infraestrutura em geral. A gente vai observar que existe um contexto. Lá nos anos 90, muitos estados brasileiros enfrentavam graves dificuldades financeiras. Para evitar uma crise fiscal ainda maior, a União assumiu a dívida desses estados e, em troca, os estados se comprometeram a pagar as suas dívidas com a União em condições específicas. E aqui vem o primeiro problema, é que o indexador, né, dessa dívida, ela eleva e muito a dívida dos estados. E, por um outro lado, a taxa de juros cobrada nesse refinanciamento por parte da União também é uma taxa de juros muito alta, o que, em vez de diminuir a dívida dos estados, fez apenas elas aumentarem. Quais eram as condicionalidades, né? Primeiro, os estados tinham que limitar o crescimento da sua despesa primária. Professor, o que é despesa primária? De maneira geral, a gente divide a despesa de um governo em duas partes. A despesa primária é aquela despesa com o gasto do atendimento das necessidades da população e da manutenção da própria máquina pública. Portanto, é dinheiro para pagamento do funcionalismo, saúde, educação, segurança pública, mobilidade, transporte em geral, né, moradia, saneamento básico, área de incentivo à cultura, de proteção ambiental e por aí vai. Do outro lado, você tem as despesas financeiras, que é o pagamento do principal, dos juros e das comissões da dívida pública. Pois bem, a União impôs ao Estado uma limitação do gasto primário, mas não do gasto financeiro. E aí é um problema, né? Porque se eu corto o gasto primário, mas a taxa de juros e o indexador do gasto financeiro do Estado com a União, ele permanece alto, em vez da dívida diminuir, ela aumenta. E isso causa sofrimento para a população,
porque a população não tem a sua demanda atendida, porque o Estado está gastando uma parcela importante da sua arrecadação com o pagamento de dívida com a União. Outra questão: a adoção de medidas de ajuste fiscal, como reforma administrativa e previdenciária. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fez uma ampla reforma previdenciária, que não tem impacto muito significativo, a curto prazo pelo menos, sobre as contas públicas. Restrição à concessão de aumento salarial e contratação de novos funcionários, exceto em áreas essenciais, o que acaba diminuindo a quantidade de funcionário público por habitante e isso acaba precarizando o atendimento da demanda do conjunto da população. Por um outro lado, qual é a proposta atual do governo federal? O ministro da Fazenda estuda amortizar entre 10% a 20% do total de dívida estadual em troca de alguns ativos que os estados tenham para fornecer ao governo federal. Mas, em março, os governadores do Sul e do Sudeste propuseram uma mudança do indexador das dívidas estaduais para inflação de preço ao consumidor amplo, o IPCA, mais 3% de juros ao ano. Ou seja, a ideia é reduzir a quantidade de juros reais que os estados pagam. Aliás, há uma proposta, inclusive, do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que essa taxa de juros caia para um patamar ainda menor, de 2% ao ano, mais o IPCA, que é a correção da inflação. Por um outro lado, o governo federal fez uma proposta. O objetivo do governo é triplicar o número de matrículas no ensino médio técnico no Brasil. E, para isso, o governo federal propõe reduzir o juro da dívida dos estados que aumentarem o seu gasto com o ensino médio técnico. A pergunta é por quê? Primeiro, porque o ensino médio técnico ele oferece uma alternativa para a qualificação do trabalhador, o que é importante para o meio empresarial, mas é importante para esse jovem, porque ele já adentra o mercado de trabalho mais qualificado e, portanto, com um salário maior, o que permite mobilidade social. Por um outro lado, o ensino médio, segundo a nossa Constituição, ela é competência dos estados. Então, quem tem que fazer o investimento é o Estado. A União cuida, sobretudo, de universidades federais. Então, embora eu tenha alguns colégios de ensino médio que são do governo federal, é o caso do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que é federal, a imensa maioria da rede são redes estaduais, porque a Constituição define essa competência. No ensino fundamental 1 e 2, creche, pré-escola, a atribuição é da prefeitura, ensino médio do Estado e nível superior da União. Então, a ideia é que se os governadores aumentarem o seu gasto com educação do ensino médio técnico, o governo federal vai lá e reduz os juros da dívida. Olhe para cá. A ideia é que, ao investir em educação, os estados têm uma redução temporária de 2025 até 2030 na taxa de juros de contrato de refinanciamento. Aqueles que atingirem a meta de matrícula em até 6 anos terão uma redução permanente da taxa de juros. E aí a proposta é que, para ter direito a uma taxa de juros real de 3% ao ano, o Estado teria que investir pelo menos 50% da economia com a redução dos juros na criação e ampliação de matrículas do ensino médio técnico. Para aderir à faixa que dá juros de 2,5%, seria preciso aplicar pelo menos 75% da economia na ampliação de matrícula. E já na faixa de juros de 2% ao ano, deverá ser investido 100% do que foi economizado com juros na educação. Aqui, a gente tem claramente uma intencionalidade do governo federal, forçar o governo estadual
a aplicar dinheiro no ensino médio técnico. Porém, alguns governadores, como o do Rio de Janeiro, por exemplo, já disseram que não aceitam porque essa proposta não interessa ao Estado. Eles querem que essa economia, com o pagamento de juros, sirva para um gasto discricionário do governo e não somente com educação, com ensino médio técnico. Então, a gente vai observar que a proposta final de repactuação terá que passar pelo Congresso Nacional. O projeto de renegociação, no entanto, beneficia basicamente os estados do Sudeste e do Sul. Se nós olharmos aqui a participação no total do endividamento dos estados, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são exatamente os estados que têm o maior comprometimento, né, de endividamento. O estado de São Paulo é o que tem o maior comprometimento, com 40%, seguido de Minas Gerais com 16%, Rio de Janeiro com 13% e Rio Grande do Sul com 9,2%. Enquanto que você tem estados, né, como o Ceará, que não tem quase dívida, 0,9%, e outros estados brasileiros aqui que têm dívidas extremamente baixas em relação ao total. O que significa, de maneira muito clara, que a medida deve beneficiar, sobretudo, os estados do Sudeste e do Sul. Legal? Pessoal, encerramos então essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.